have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, bom dia, boa noite. Se você é assíduo, boa noite, né? Se você é assíduo, porém trabalhador, provavelmente bom dia. Estamos aqui, um pequeno delay, mas nada que afete a programação, para falar de basquete, né? Para falar da reta final da NBA, para fofocar um pouco, né? Já que Drica não esteve presente aqui na semana passada e Lucas me ajudou. E outras cositas mais. Tivemos também o Jogo das Estrelas nesse final de semana. E como a gente é um podcast direto ao ponto, né? Sem mais delongas. Boa noite, Drica. Boa noite. Em minha defesa, eu não vim fofocar na última semana que eu tava atochada de trabalho. Não que tenha mudado o cenário, né? Eu acho que as pessoas que me acompanham nas redes sociais conseguem compreender o drama que vive a jornalista. Mas eu tava ainda mais atochada de trabalho na Supercopa de Futsal, que inclusive quem me conhece também sabe o quanto eu sou completamente apaixonada por futsal. Foi uma experiência incrível, então me ausentei da fofoca, mas voltei hoje, Agatha Máximo. Que a gente vai soltar esse episódio hoje ainda, né? 18/3, segunda-feira. Segunda-feira, vindo aí de 2 semanas e meia ininterruptas de trabalho. Mas voltei hoje pra falar de outra, né? Assim, ó, eu sou movida por muitas paixões, né? Como as pessoas sabem, eu sou uma pessoa passional. E a gente vai falar hoje do melhor time da NBA, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Boston Celtics, que não tem como não falar, né, Agatha? É impossível, sim. Por mais que Eu consegui, gente. O máximo que deu, eu enrolei. Quando chegou ao ponto de ser o primeiro time a classificar, naquela coisa de todo mundo se perguntando quem vai parar o Boston Celtics, aí não deu mais para a Agatha segurar. Aí não deu mais e cai brincadeira, né? Brincadeiras à parte, todos sabem que gosto muito do Boston Celtics. Mas, enfim, acho que é o momento certo de falar do melhor time da temporada, né? De falar de um momento em que a temporada quase acabou, falta pouco, mas que pro Boston Celtics podia sentar e descansar, né? Nem precisava jogar esses últimos jogos. Não. Em termos, assim, de classificação, em termos de posição, Boston Celtics é um time que hoje poderia sentar tranquilamente e ficar ali em segundo lugar, inclusive. Então, é preciso, Drica, falar sobre esse baita time do Boston Celtics, que já jogaria a primeira pergunta se a gente falar do time. É o melhor time dos últimos, pelo menos dessa era Tatum Brown? É o melhor time dessa última. Talvez não teria sido se a tragédia não tivesse acontecido, né, há 4, 5 temporadas atrás, lá quando Gordon Hayward se machucou nos seus primeiros minutos. Mas falando do que aconteceu de fato, quem acompanha o podcast, né, Agatha, e viu o meu drama, ainda sou viúva de Marcus Smart, sabe de todas as minhas ressalvas com relação aos movimentos que foram realizados, né, para formar este time. Inclusive o pessoal do Ponte Aérea teve um episódio aí, deve fazer 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, estavam falando do Boston Celtics e fui provocada lá por Zé Renato Ambrosio e também, não me lembro se era o Camilo ou se era o Pedro naquele episódio falando, a Drica reclamou bastante da troca do Porzingis, talvez agora ela tenha mudado de opinião. Depois eu vou voltar lá, tá? Já tô me escalando pra voltar lá, eles comentaram pra falar sobre isso. Continuo com todas as minhas ressalvas ao Porzingis, a gente sempre vai falar sobre isso aqui, né, Agatha? Mas as movimentações que foram feitas por Brad Stevens pra montar este time que o Boston Celtics tem hoje, o tornou o time a ser batido, né? Hoje, na NBA. É o melhor time da NBA. Claro, a gente tá falando de 2 conferências, playoffs é outra coisa, né? Tem várias... tem outras variáveis que entram em quadra numa situação de playoffs, que a gente vai entrar aí na metade de abril,
Mas hoje, pra mim, sem clubismo, o Celtics é o melhor time e o melhor time dessa era Tatum e Brown que a gente tá vivendo aí, né, nos últimos anos. Lembrando que o Boston Celtics já, né, é o único time garantido nos playoffs já, claro que a gente, matematicamente falando, né, é a 10ª temporada consecutiva do Celtics indo aos playoffs, é a melhor marca, né? Aliás, o Celtics quebrou vários recordes aí durante essa temporada. Acho que no finalzinho, quando a gente abrir para os playoffs, antes dos nossos episódios diários, a gente pode até trazer algumas marcas que foram quebradas na temporada, e em várias dessas teremos Boston Celtics e jogadores do Celtics. Então, sim, para mim é o melhor time da era Tatum Brown, é o melhor time dos últimos anos. Foram movimentações muito pontuais, né? Assim, destacando, sem contar o banco, né? Que foi fortalecido com algumas peças, mas falando especificamente dos dois movimentos que trouxeram Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, tornaram esse Boston Celtics essa máquina, né? É um time quase sem defeitos. Já vou fazendo propaganda para os amigos aqui, né? Outro podcast que eu estava escutando esses dias do Bola Presa, os meninos falando dos times do Oeste, inclusive, Agatha, se você não ouviu, e torcedores do OKC, recomendo, porque falam bastante do OKC nesse episódio específico. Eles falam do Oeste, mas eles mencionam, né, o Boston Celtics, que é um time praticamente sem grandes defeitos. E realmente é um time que eu vejo praticamente sem grandes defeitos. Tem situações de jogo que dá uma oscilada, mas é diferente dos últimos anos, quando essa oscilação ela impactava diretamente no desempenho individual, coletivo e no resultado final, o que não acontece agora. Mas, Agatha, antes de a gente entrar especificamente, falar mais do Celtics, né, falar mais dessa classificação antecipada, de como vem o time nessas últimas rodadas e o que se projeta para essa reta final, antes dos playoffs, e também já a gente fazendo nossos palpites, claro, para os playoffs, queria que você falasse rapidamente, lembrando, gente, vocês podem não ouvir muito a voz da Agatha, que ela tá passando por esse podcast é assim, ainda bem que a gente se reveza. Uma hora sou eu que estou doente sem voz, outra hora é ela que tá passando por situações, aí tá numa crise de asma, coitada, então ela vai poupar um pouco a voz. Mas eu queria que você desse uma pincelada, Agatha, você que acompanha mais, né, que tá mais aí perto, acabou não indo por causa da crise de asma, né? Então, se não, tenho certeza que estaria lá. Falar rapidamente aí do Jogo das Estrelas do NBB, pra gente não deixar passar em branco, já que foi nesse fim de semana agora. Pois é, Drica. Infelizmente, eu nem consegui ir, assim. Eu tava nesse nível extremamente complicado. Eu tinha curiosidade, né? Vamos fazer uma sessão terapia aqui. Quando eu era criança, eu tinha muita bronquite. E eu passava dias no hospital, assim, fazendo inalação e blá, blá, blá. E eu não tinha isso há 15 anos. E aí, do nada, na semana passada... Do nada não, né? A vida nos obriga a surtar de vez em quando. E às vezes também o excesso do trabalho faz com que que o corpo peça um pequeno arrego, né? Foi basicamente o que aconteceu. Então, eu fiquei bastante asmática, estou usando bombinha de ar e ainda com certa dificuldade de viver, mas tenho melhorado. E aí acabei não indo para o ginásio do Ibirapuera, que recebeu essa festa linda, que foi o Jogo das Estrelas. Ano passado foi em Minas, na Casa do Minas, esse ano no ginásio do Ibirapuera, que é a meca do esporte aqui pra gente de São Paulo, né? Tivemos, inclusive, campeonato de enterradas muito mais interessante do que o próprio da NBA, né? O Alex Doria, para quem não viu, pulando numa enterrada em cima do filhinho dele, que deve ter, sei lá, 6 meses no máximo. Gente pulando em cima de moto e tudo mais. E foi uma grande festa, não só por conta do Jogo das Estrelas, mas também por conta das pessoas que compareceram, né? O ginásio praticamente lotado. O Jogo das Estrelas não acontecia em São Paulo desde 2018 e não foi só o jogo, né? Houveram várias oficinas e palestras. O Jogo das Estrelas e as estrelas foram até alguns lugares, né? Comunidades mais carentes, também levar um pouco dessa parte dessa festa para quem não podia chegar até o ginásio de Ibirapuera. Mas a gente teve aí, então, a 16ª edição. Muitas personalidades famosas por lá, inclusive um beijão pro Ninja. Não consegui lá encontrar ele, mas nosso deputado federal, né, Drica? Falou que vai levar o basquete aí Maravilhoso. pro país inteiro. E
a gente tinha aí algumas equipes divididas, né? Mas no final, se você quer saber o resumo da ópera, nós tínhamos aí 27 jogadores brasileiros, 9 jogadores estrangeiros e uma divisão de 4 times, né? A final foi entre o time do André Góes e o time do Márcio. E o time do André Góes, um beijo para todo mundo que torce para a Unifacisa, um beijo inclusive para o André Góes, nosso vovô, que tá jogando demais, foi o vencedor da noite. E o MVP ficou com André ele, né? Góes. Lucas Dias. André Góes, inclusive, figura famosíssima na minha amada Joinville. Ele daqui, né? Então, adoro ele. Pode continuar. Era só o adendo que eu gostaria de fazer. André Góes é um cara singular, né? Por onde passa, ele deixa fãs. Houveram algumas homenagens também. Guilherme Giovannoni, um beijo, já esteve por aqui algumas vezes. Foi homenageado. Saudade do meu Brasília. Valtinho também foi homenageado. E também teve o jogo das novas estrelas, né? Galera mais jovem também participou. Fora tudo aquilo que a gente já conhece. Torneio de habilidades, torneio de enterrada, tudo muito legal, muito bacana ter o NBB dentro dessa festa, né? Promovendo o basquete dessa forma, em tom de festa, de fato, para que as crianças e o público conheçam essas estrelas mais de perto. E já tem playoffs, né? É isso, né? Eu acho que, como a Agatha falou, né? Infelizmente não deu pra ir, mas a Agatha é uma pessoa que acompanha muito de perto o NBB, né? Tem inclusive na família, né, Agatha? Então não poderia deixar de ser diferente e é muito bacana a gente ver o Jogo das Estrelas crescendo a cada ano, o NBB crescendo a cada ano, né? Tem Campeonato Brasileiro também já daqui a pouquinho rolando, LBF já rolando, é muito bacana ver o basquete sendo espalhado pelo país, ainda mais agora com o nosso deputado lá, né? Temos certeza que ele vai agir nesta causa, é um apaixonado, é uma figura, enfim, incrível, ímpar, né? Única, eu diria. Pois é. Única. E Drica, para lá, diga lá. a temporada do NBB, para quem não sabe, vai até o dia 13 de abril, acaba um pouquinho antes da Quase. NBA. Uma semana exatamente, né? A temporada da NBA acaba no dia 20. Então a gente tá em contagem regressiva para as duas coisas, a temporada da NBB sendo transmitida em praticamente todos os jogos. Reta final incrível, tá? Diga-se de passagem. Abrindo aqui a classificação para te dar um panorama, Drica. Estamos falando de Flamengo e Franca empatados em campanha, 24 vitórias e apenas 4 derrotas para cada lado. O Flamengo está em primeiro aí com saldo maior. Em terceiro lugar está Minas, com 22 vitórias, 6 derrotas. Quarto lugar, o projeto do Vasco, que estreia, volta, na verdade, né? Reestreia no NBB já com uma campanha maravilhosa. 22 vitórias, 7 derrotas, inclusive um beijo para Ana, que faz parte do time de social media do Vasco, tá por lá. Quinto lugar, Bauru, com 19 vitórias e 11 derrotas. Sexto lugar, Unifacisa, com 19 vitórias e 12 derrotas. Então é isso, né? Esse é o cenário, reta finaleira, menos de um mês aí pra terminar. E é o que a Agatha disse, estamos em contagem regressiva para playoffs gerais, que chega a hora que a gente gosta e que o bicho pega, né, Agatha? Mas vamos falar então agora. Tem algum outro recado? Você tem algum outro recado? Porque às vezes a gente inverte aqui a pauta. Aqui porque às vezes tá me dando crise de tosse. Uma tossidinha. Não é tossidinha, não. Não é tossidinha. Antes É fosse tossidinha. Aquela coisa que você quase gorfa. Foi por isso que eu parei. Então deixa eu continuar. Vai. Aproveitar. Aqui às vezes a gente troca, né? A gente troca. Vou até o oitavo lugar. Sétimo lugar. Com 17 vitórias e 11 derrotas, o Paulistano, que inclusive perdeu as últimas 3. E oitavo lugar, o Corinthians, com 16 vitórias e 13 derrotas, Trica. Agora eu finalizei, bora falar de melhor time da temporada, talvez o melhor time do mundo. Melhor time do universo inteiro. Eu tô emocionadíssima com o Boston Celtics nesta temporada, mas vamos lá, né? Hoje, daqui a pouquinho, você que estará ouvindo, provavelmente minutos antes, mas se você que ouvir depois, desculpa que a gente não tem bola de cristal, não dá pra saber quanto deu o jogo, né? Mas hoje, dia 18, segunda-feira, 8h30 da noite, o Celtics recebe o Detroit Pistons para um back-to-back. O time jogou ontem, venceu
o Washington Wizards por 130-104, com várias ausências, né? Derrick White não estava jogando, Jaylen Brown não estava jogando, Kristaps Porzingis não estava jogando, e aí, mesmo com essas ausências, confirmou-se, né, o favoritismo do Celtics para cima do Washington, que já havia perdido para o Bulls no dia anterior, perdeu por 130-104, com Jason Tatum aí carregando 30 pontos, assim como Sam Hauser, que terminou, Agatha Máximo, a partida com ridículas 10 bolas de 3 pontos em 13 tentadas, 76, quase 77% de aproveitamento para o nosso Gordon Hayward, sem glamour e bem melhor, diga-se de passagem. 10 bolas de 3 pontos para ele que sofreu uma entorse no tornozelo, já deu uma preocupada na torcida do Celtics, porque realmente ele é um chutador absurdo, incrível. É o cara que vem do banco com essa bola de segurança de 3 pontos, né? Tá aí, esses números não me deixam mentir, 10 bolas em 13 tentadas ontem. E aí já saiu aí uma atualização que não foi nada de muito grave aí com ele deve estar à disposição nos próximos jogos, nada que o tire dos playoffs, que é o que nos interessa agora, como você falou. Dava até pra gente dar uma descansada e aparentemente vem rolando aí, né, um revezamento para que o Celtics não chegue nos playoffs, como chegou nos últimos anos, completamente estourado, com todo mundo meio machucado. É o que se tenta agora, né? Poupar aí alguns jogadores para que a gente não tenha essa dificildade. Mas falando, né, de estatísticas aí de Boston Eu tenho uma Celtics. boa, Drica. Vai, você é a pessoa das estatísticas, mas comece. Eu já tô entrando naquele ritmo fatos, né? Amo. Importante. E aí eu fui puxar os melhores recordes da história do Boston Celtics. Amo. Mas batemos No vários. no recorde de vitória e derrota, no caso, né? No ano de 72, 73, o Boston Celtics fez uma campanha 68-14. Significa que se Boston Celtics dessa temporada não perdesse mais, igualaria a melhor campanha da história do Boston, que foi essa, 72-73. Mas a segunda melhor campanha está empatada. Tiveram 2 temporadas em que isso aconteceu. Temporada 85-86, em que o Boston perdeu 15 vezes apenas e venceu 67 e ganhou o título da NBA. E a temporada, na temporada 2007-2008, em que o Boston Celtics também venceu o título, ele perdeu 16 vezes. Então a gente está falando título, realmente... né? Exatamente. Então a gente está falando literalmente aí de um recorde que já trouxe títulos para esse time. Significa que vai ganhar? Não necessariamente. Mas a única vez que o Boston Celtics venceu um título, na verdade, foi lá no passado. As únicas vezes em que o Boston Celtics venceu, tendo perdido mais de 20 vezes, foi na era Bill Russell. A gente tá falando de 69, 68, 66, em que talvez pouco importasse o que acontecesse ali na temporada regular, né? E era um formato de playoff um pouco diferente ainda, uma situação diferente, um time diferente, né? Era uma dinastia, não tenho o que dizer. Mas, pra frente disso, época de Larry Bird e companhia, esse time sempre teve recordes muito bons quando venceu sua temporada. Em sua grande maioria, menos de 20 derrotas. E para quem não tá familiarizado ou não viu a tabela de classificação, o Celtics está com 53 vitórias, 14 derrotas, 10 derrotas a menos do que o segundo colocado, que é o Milwaukee Bucks, que falaremos inclusive nessa semana também. Lidera a liga, né? Não só a Conferência Leste, até porque na Conferência no lado oeste, aí no lado da Agatha, é o OKC, inclusive, o líder com 20 derrotas e 47 vitórias, o Celtics que está aí numa sequência de 5 vitórias consecutivas, lembrando que a gente está gravando esse podcast antes do jogo contra o Detroit Pistons, e tudo pode acontecer, né? Enfim, não é comum, mas pode acontecer, né? Vai que a gente zica o Celtics. Falando nisso, eu trouxe mais um fato aí, já que você mencionou. Diga lá. O Celtics está com 25 vitórias e 1 derrota contra times que estão abaixo de 50% de aproveitamento na NBA. Então, assim,
O que Esperamos significa... que continue aí. A odd para o Boston Celtics vencer o Pistons é altíssima. Não. Se alguém apostar no Pistons e o Pistons ganhar, vai ficar milionário quase. Falando em eficiência aí nessa temporada, ali no dia 15 de março, que é sempre feito ali no finalzinho da semana, né, levando em consideração os últimos 10 jogos até o dia 15 de março, o Celtics era o primeiro time ofensivo, o quinto defensivo e o primeiro do net rating, né, que é a diferença aí entre os dois. Então a gente tá falando realmente do melhor time da NBA, é o time com primeiro em rebotes por jogo, segundo em pontos por jogo, média de 121 pontos por jogo, 14º em assistências por jogo e o sexto cedendo pontos para o adversário, uma média de 109,6, aí falando em estatísticas do time, né, nessa temporada. E aí quando a gente vai falar de estatísticas de jogadores, a gente fala de algumas situações, né, Agatha, que poderiam até ser incomuns. Eu falo uma situação incomum, que talvez seja incomum para quem olhe, não acompanhe, né, não tenha como costume assistir o Celtics e ver a evolução desse jogador, mas o Derrick White, que é um armador e um jogador baixo para os padrões aí de grandes pivôs, por exemplo, é o quinto jogador quando a gente fala de média de blocos por jogo. O Derrick White atrás de Victor Wembanyama, dispensa comentários, né? Tá nadando lá na frente de todo mundo. Rudy Gobert, Anthony Davis e Miles Turner. Então a gente tá falando de 4 jogadores de proteção de garrafão absurdos e o Derrick White vindo na quinta colocação com média de 1,9 bloqueios aí por jogo. Falando dos jogadores, né, da evolução desses jogadores, o Jaylen Brown é um jogador muito criticado, Agatha. Eu quero começar por ele, nem vou começar pelo Tatum. Drica, então deixa eu falar um pouco mais de fatos. Fala. Trazer mais estatísticas pra gente poder falar disso daí, entrando em jogadores específicos. Porque tem algumas questões que são interessantes, né? Quando a gente olha pro ranking dos times, sem contar eles jogando com outros times, né? Sem ser o net ranking, que analisa o time e o time adversário, né? E aí faz uma média. O Boston Celtics é primeiro em muitas coisas. Você mencionou algumas, mas também é primeiro em bolas de 3 tentadas e bola de 3 convertidas. E é o segundo na porcentagem. Então, assim, na parte das bolas de 3, tá entregando tudo e mais um pouco. O que me espantou foram duas estatísticas negativas para o Boston Celtics, que são estatísticas importantíssimas para playoffs. Assim, é óbvio que diante de um time tão bom e quase perfeito, a gente precisa procurar as falhas, né? De alguma forma, para entender onde é que é esse calcanhar de Aquiles, né? Tendão de Aquiles. Onde é que esse time pode cair? E aí tem dois fatores. O Boston Celtics é, Drica, o 29º time em roubos de bola. É o penúltimo time que menos rouba bola, de fato. Isso é uma questão nos playoffs. Quando você olha para eles jogando contra seus oponentes roubam muito mais a bola em comparação do que eles. E um outro fator importantíssimo em termos de playoffs, e especialmente quando você joga contra alguns times, posso citar Lakers nessa questão, as faltas. O Boston Celtics é o 24º em tentativas de lance livre, em lances livres arremessados. Ou seja, o 6º time que menos vai para a linha do lance livre. E aí a gente pode ter uma série de explicações para isso, mas eu acho que a gente vai ficar num óbvio duplo aí. Das duas, uma. O sistema de jogo do Boston Celtics não é um sistema que busca faltas e é um sistema que se beneficia muito das bolas de 3, então acaba também não entrando tanto no garrafão e aí pode tomar faltas, ou o Boston Celtics é negligenciado no tocante a faltas. Seus jogadores, e a gente vê uma reclamação constante, especialmente do Jason Tatum, não tomam, pelo menos o juiz não apita as faltas que esses jogadores deveriam. Esse daí, Drica, pra mim, é o ponto central para ficar de olho nos playoffs. Porque em todo o resto, é um time muito bom. Mas quando a gente tá falando de levar jogadores a lance livre, por exemplo, tem Giannis, que às vezes faz 20 pontos de lance livre. O Embiid agora não tá, mas o Embiid é um cara que vai muito pra linha de lance livre. Do outro lado, eu mencionei o Lakers, mas existe uma série de outros jogadores e times que jogam em prol de arremessar do lance livre. Sim. E às vezes, se o Boston Celtics precisar disso, pode sofrer nessa parte, né?
Não precisaremos, mas eu concordo com você e sem clubismo também acho que há uma negligência. Eu não tô dizendo que nossa, roubam o Boston Celtics, até porque eu não teria nem o que reclamar, né? Meu time tá lá 10 vitórias à frente do segundo colocado, não vai perder esse primeiro lugar aí nessa temporada regular. Mas existe uma reclamação grande e quem assistir alguns jogos do Celtics, principalmente o Jason Tatum, de fato, Jaylen Brown nem tanto, mas em algumas situações vai perceber que algumas coisas passam despercebidas aí pela arbitragem. Mas já que você trouxe também algumas estatísticas, eu vou trazer outras, Agatha. Algumas coisas que o Celtics está aí Traga, Drica. também na parte de cima, né? A Porque gente outra coisa pra você mencionar, o Celtics é o segundo time que mais comete faltas, tá? é um time que adora teve um jogo que tava colecionando turnovers também, né? O que também é uma coisa preocupante para playoffs, mas é uma coisa que o time vem melhorando gradativamente aí, principalmente levando em consideração o quinteto titular 6, 7, 8 jogadores, que é uma rotação que é utilizada nos playoffs, né? A gente tá falando, claro, de um banco para fazer com que o Celtics chegue a essa campanha, mas todos sabemos que playoffs existe uma rotação muito mais curta, que a gente vai se limitar muito provavelmente aí aos 5 iniciais, ao Horford, Peyton Pritchard, Sam Hauser e Luke Cornet, que em alguns jogos ele realmente encarna um jogador de basquete, em outros é uma coisa tenebrosa. Mas uma coisa que pode também fazer diferença, faz e tem feito diferença para os Celtics, são os rebotes. E é algo que Kristaps Porzingis aí está lá para fazer isso, não só ele, como Derrick White, por exemplo, e os bons defensores, apesar do tamanho, né? Que conseguem proteger muito bem esse garrafão e conseguem dominar muito bem esse garrafão. O Celtics é o time com a melhor média de rebotes por jogo, com 46,8. O Warriors está ali colado, né, na sequência, mas dos 5 primeiros do leste, é apenas Celtics e o Knicks na quinta colocação. Então também é algo que é fundamental para um time que nos playoffs precisa capitalizar absolutamente tudo. Precisa ter rebotes defensivos e ofensivos, precisa aproveitar as segundas chances, precisa também capitalizar essa pontuação no garrafão, ainda que a pontuação da linha do perímetro do Celtic seja aí uma força absurda desse time nessa temporada. A gente está falando do time que mais pontos da linha dos 3 pontos fez até aqui, com alguma boa vantagem para o segundo colocado. A gente está falando de 1.107 para o Celtics contra 996 do Dallas Mavericks. Então é um time que tem um aproveitamento da linha dos 3 pontos muito grande e tem feito disso uma arma fundamental. O Celtics tem 3 jogos com 25 bolas de 3 naquela partida. Então é muita coisa, né? Quando a gente pensa, faz a conta aí, Agatha, multiplica 25 jogos, 25 bolas de 3 pontos numa partida, é muita coisa, muita coisa. Então, o Celtics vem fazendo isso com maestria, todos vêm procurando melhor o arremesso e esse aproveitamento, né, e explorar essa bola dos 3 pontos, ela passa por também muitas variáveis, né, Agatha? A gente tá falando de um time que defensivamente é muito bom, que tem uma movimentação muito boa, que consegue sair de trocas e dobras de marcação, que faz aquela movimentação off-ball muito boa e aí oportuniza arremessos da linha dos 3 pontos com um potencial de conversão muito maior. E aí a gente tem, né, isso sendo demonstrado em estatísticas. Esses dias até no Twitter estava rolando uma discussão em um jogo que o Celtics teve também essas bolas aí, provavelmente depois de um desses jogos de 25 bolas de 3 na mesma partida, pessoas falando, o Celtics mata e morre com bola de 3. No jogo seguinte, o Celtics não chegou a 10 bolas de 3 e meteu 30 pontos em cima do adversário. Não vou me lembrar agora qual foi, eu até comentei no Twitter sobre isso. Então, é um time absurdamente bom, né? Primeiro em net rating, o primeiro em offensive rating, o segundo em defensive rating. Então, assim, é um time estatisticamente praticamente perfeito, né? A gente tá falando, como eu acabei de falar, uma proteção de garrafão muito boa, um Porzingis que lá no momento da troca eu lembro perfeitamente que uma das nossas principais grandes pontos de interrogação, né, Agatha, era a manutenção da saúde do Porzingis, porque ele vem de uma boa temporada com o Wizards, mas é um jogador
que teve uma lesão muito séria no Knicks e que tem um histórico, né, de lesões. Só que é um jogador que tem se mantido saudável nessa temporada e tem sido extremamente importante para o Boston Celtics nessa temporada. A gente está falando de um jogador que tem arremesso de 3 pontos, que tem a proteção do garrafão, que tem pick and roll. Enfim, é um jogador de fato completo, para além do que a gente não gosta nele, né? A gente sempre fala aqui, é um jogador muito importante nesse esquema do Joey Mazzulla, que tem uma média aí de quase 30 minutos por jogo e 20,4 pontos por jogo, traz aí o Kristaps Porzingis nessa temporada. É o terceiro maior pontuador do Celtics nessa temporada, atrás apenas de Jason Tatum e Jaylen Brown. Depois, é claro, a gente tem aí Derrick White, a gente tem o Drew Holiday, tem esses jogadores que, como eu falei, o quinteto do Celtics se complementa muito. É um time defensivamente muito forte, que não dá espaços para os adversários, que limita a pontuação adversária a muito pouco, né? Principalmente em algumas situações. Colocou 30, 40 pontos em adversários considerados contenders. E aí é um time muito completo e que, Agatha, não sei a tua visão de fora, né? Porque é muito fácil eu me contaminar, apesar de eu tentar ser bastante imparcial em algumas análises. Mas é um time que eu, enquanto torcedora e que acompanha há muito tempo e que viu a construção desse time, percebo muito mais solidário e muito mais consciente do que fazer no jogo. Por que eu digo isso? Em várias situações nós temos Jaylen Brown sendo o maior pontuador, Jason Tatum sendo o maior pontuador, mas o Porzingis encostando, Derrick White encostando, o próprio Sam Hauser, como ontem, encostando, Drew Holiday encostando. E por quê? E isso tem sido abordado nas entrevistas pós-jogo. Em várias vezes o Tatum falou, eu não fui bem hoje, eu tenho que entender o que é melhor para mim. E teve uma entrevista dele, inclusive, que ele falou sobre ele ser cotado para o prêmio de MVP, e ele disse que ele ficou manchado pela temporada, né, passada e retrasada de não conseguir o título, então os olhos ficam meio atravessados para ele. Mas que o que importa para ele é fazer o necessário para que o time seja campeão. Se isso vier como consequência o MVP, beleza. Se não, ele quer o time campeão. E eu percebo esse amadurecimento muito grande, principalmente nos dois. Isso nas entrevistas coletivas, na maneira de jogar, obviamente, né? Não tô dizendo que eles são perfeitos e que todos os jogos são assim. Existe ainda aquela síndrome de herói, né? De tentar salvar o jogo. Mas a gente percebe isso muito, muito minimizado nessa temporada. Eu não sei se isso também é uma impressão que você tem olhando de fora. Você já vai me zoar, né? Eu gosto de... Você sabe que eu não vejo tantos jogos assim do Boston Celtics É uma na palhaça. temporada regular. Porque eu fico mais na Conferência Oeste. Mas o Boston Celtics é praticamente impecável. E aí, quando a gente olha para essa impecabilidade, existe essa palavra, muito se passa por Jason Tatum e Jaylen Brown. Inclusive, trarei a discussão do porquê não se fala tanto em Jason Tatum MVP diante desse recorde, né, Drica? Eu quero deixar aqui claro que não sou eu que estou trazendo essas discussões, veja bem, para não me falarem que eu sou clubista. A Agatha que tá levantando a bola aí. Entretanto, é um time que passa muito pelo coletivo. E eu acho que talvez esse seja um dos motivos. Mas a gente tem 3 jogadores que estão pontuando acima de 20 pontos. São eles Jason Tatum, Jaylen Brown, obviamente. E o terceiro é o Porzingis, justamente. Contribuir com 20 pontos por jogo não é pouca coisa, Drica. Pelo contrário. Hoje o Porzingis está fazendo a melhor temporada dele em eficiência de arremessos. Ele está fazendo aí 59% em arremessos. A média da carreira dele é 52%. Então ele está arremessando bastante acima da média do que aquilo que ele está acostumado. Especialmente nos 2 pontos, mas arremessando bem também de 3, tá? Com 37% nas bolas de 3. E isso é um pesadelo para a NBA moderna, né? Você já tem na figura do Al Horford o pivô que estica a quadra, né? O pivô que sai para arremessar de 3. E agora você tem 2. Então, assim, não existe, o Al Horford sentou, agora vamos focar no garrafão. Não tem como. O Porzingis também sai para chutar. E ele contribui ainda com 7 rebotes,
Não é à toa que esse time é o líder de rebotes defensivos, passa muito pela mão do Porzingis, obviamente. E o Derrick White vem com 15 pontos logo atrás, que também não é pouca bosta, contribuindo também com 3 assistências e meia e 3 rebotes. É um time, perdão, 4 rebotes e 5 assistências. Olhei na estatística do Spurs, que louca. Mas são 2 jogadores que juntos contribuem com 35 pontos por partida. E aí na sequência já vem o Jrue Holiday com quase 13 pontos, né? Exatamente, além das assistências e tudo mais. Então é um time que, nos seus titulares, tem todos acima aí de, vamos colocar 13 pontos, acima de 13 pontos, fazendo o que é preciso, e tem um banco que pode suprir praticamente qualquer deficiência necessária. Foi ontem que o Sandhauser meteu 36 pontos? Ele fez 30 ontem, com 10 É, bolas de... absurdo. O Sandhauser é absurdo. E é um jogador que voa muito abaixo do radar, né? O Boston Celtics é um time que, pra mim, voa muito abaixo do radar no geral. E aí, essa é a minha grande questão, né, Drica? A gente olha pro Jason Tatum hoje, ele tá em 5º lugar na corrida de MVP. Muito se fala, desde que o Russell Westbrook ganhou o MVP, de que o MVP tem que ser o jogador que leva o time ao topo, né? Eu também não discordo. Eu acho que aquela temporada do Russ ela foi completamente atípica. Ele fez uma média de triple-double. Hoje a gente tem o Jokic quase nisso, né? O Jokic hoje tá com 26 pontos, 12 rebotes e 9,2 assistências. Em segundo lugar hoje tá o Shai. E muito, pra mim, por conta da campanha que ele tá fazendo com o Oklahoma e por ser o segundo em pontuação, né? 31 pontos por jogo. Terceiro a gente tem o Giannis, 30 pontos por jogo, 11 rebotes, 6 assistências, também Milwaukee em segundo lugar. Em quarto lugar, que é aí que eu faria uma troca, apesar de, enfim, também ser absurdo, vem o Luka Doncic, 34 pontos por jogo, liderando a NBA na estatística, mas além de fazer tudo isso, ele também entrega 9 rebotes e 10 assistências. É absurdo o que o Luka tá fazendo. Isso daí, eu vou ser a última pessoa que vou falar mal de Luka Doncic. Drica tá aqui pra comprovar até o dia da minha morte. Mas essa eficiência maravilhosa que o Luka tem dentro de quadra e que reflete nos números dele, infelizmente não reflete nas vitórias. O Dallas é um time que hoje está no play-in. O Dallas tem 29 derrotas. Vai brigar hoje, em tese, com o Suns por uma vaga. Se perder, briga com Warriors e Lakers. Tem times como o Pelicans, por exemplo, que tá na frente. Então, para mim, o papo aqui, pelo menos em quarto lugar, Jason Tatum deveria estar. Com 27 pontos, 8,3 rebotes e 5 assistências, Jason Tatum lidera o melhor time da NBA. Não é o melhor time da conferência, é o melhor time da NBA. Se isso não significa alguma coisa pra subir ele de ranking, eu não sei também o que significa, né, Drica? Eu acho que aquela entrevista que ele fala que as pessoas olham pra ele e ainda enxergam, né, o jogador que perdeu uma final de NBA pro Warriors, que na sequência perdeu uma final de conferência pro Miami Heat, né, o Miami Heat que veio do play-in, aquilo ficou, né, na cabeça das pessoas. E ele evoluiu absurdamente em absolutamente tudo. É um jogador que vem evoluindo gradativamente e muito me deixa feliz, tá? Você colocá-lo na frente do Doncic, porque eu conheço muito bem a senhora há bastante tempo para saber da sua defesa ferrenha aí ao Luka Doncic. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que é o franchise player, como você falou, do melhor time da NBA. A gente tá falando de uma campanha absurda. Pra gente ter uma ideia, o Celtics tem 3 derrotas no TD Garden. São 30 vitórias e 3 derrotas. Uma campanha que não acontecia desde que Larry Bird jogava e que o Celtics vencia títulos, né? Lembrando que o último título foi em 2008. Apesar de ser um time que nos últimos 10 anos esteve nos playoffs em todas as temporadas e que esteja empilhando aí final de conferência e final de NBA. O time tá sempre na última parte da temporada. Mas é uma campanha absurda, quebra recorde atrás de recorde. O próprio Tatum, né, subindo aí e se colocando entre os maiores da história de uma franquia que é uma franquia fundadora, né, ainda é uma das franquias originais da NBA. Então, assim, é absurdo não ter essa discussão dele mais pra cima, assim como é absurdo a gente ouvir certas coisas sobre Jaylen Brown.
Eu sou sim defensora de Jaylen Brown, sempre fui, sempre serei. Eu acho que existe um desrespeito muito grande com ele em várias situações. E a gente vê isso, né, jogo após jogo, e aí às vezes ele vai lá e faz jogos absurdos e a pessoa esquece, mas há muito pouco tempo estava falando muito mal dele, falando, enfim, ele sempre é envolvido em boatos de troca em off-seasons e tudo mais. Então, acho que existe um desrespeito grande a alguns jogadores. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo aí é candidato a MVP, não é isso, mas eu acho que é preciso dar mais crédito ao que se está sendo feito em Boston, né? A gente está falando de um time que, nessa temporada, há 2 semanas atrás, nem 2 semanas atrás, há 5 dias atrás, fez mais de 70 pontos no primeiro tempo, desculpa. Foi a 15ª vez na história da franquia, e um recorde, né, na história da franquia. Última vez que isso havia acontecido foi lá, como você falou, lá nos primórdios, né, em época de Bill Russell e tudo mais. Então, assim, é um time que vem quebrando recorde atrás de recorde e que a gente percebe talvez um descaso com algumas coisas. Por exemplo, né, agora a gente começa a entrar nas discussões de prêmios individuais. Eu entendo que existem muitos bons técnicos, mas eu acho que Joey Mazzulla precisava estar nessa discussão também. E quem nos ouve aqui sabe como a gente foi muito crítica, né, ao Joey Mazzulla aí, na primeira temporada dele, vulgo temporada passada, como técnico, como head coach. Ele vem em sua 2ª temporada como técnico e também é um técnico que evoluiu absurdamente para transformar esse time no que ele é hoje. Uma máquina praticamente sem defeitos, como você mesmo falou. E não só o time titular, né, quem joga. Você falava sobre o banco do Celtics, por exemplo, nessa vitória contra o Washington Wizards, que o time não tinha vários jogadores, alguns do banco, né, acabaram sendo titulares como o Hauser e o Horford, mas tinha no banco Pritchard, Cornet, Tillman, Springer, enfim, Nemia Queta, que nem pontuou, mas o time terminou esse jogo com 41 pontos vindo do banco, 42, aliás, desculpa. Então, assim, é um banco confiável, ainda que não seja os principais bancários jogando. Claro que a gente tá falando sobre um Washington Wizards, também cabe uma avaliação do outro lado, mas tirando os adversários, eu não tô falando dos adversários, tô falando do desempenho do Boston Celtics, porque o time tá jogando para ele, quer acumular vitórias e tá jogando para ele, como a gente falou, vai começar a poupar alguns jogadores para que não cheguem estourados, né, nos playoffs, mas tá jogando para ele, e aí cabe falar, meu Deus, mas ganhou, fez tudo isso contra um Washington Wizards. Mas, final de semana, venceu o Phoenix Suns por 127-112, motivando várias declarações pós-jogo de jogadores e do próprio Frank Vogel falando sobre o Boston Celtics, né? O Frank Vogel falou alguma coisa como, não vou lembrar exatamente as palavras, mas obviamente chamando o time de melhor da liga, e que é muito difícil se proteger do Celtics, que tenta-se alternativas, tenta-se estratégias e maneiras para tentar limitar, para tentar frear a transição rápida, para tentar frear a bola de 3, para tentar fazer o melhor que dá, mas não dá. O Warriors pagou por isso, por exemplo, né? Naquele polêmico jogo em que pagaram para ver Jaylen Brown terminou o primeiro tempo com 30 pontos. Deixaram ele arremessar e aí, né, acabaram aí se ferrando. Então, assim, é um time que tem alternativas, né, Agatha? Quando algum time protege a linha de 3 pontos, que é uma força absurda, a gente acabou de trazer as estatísticas. O Tatum vai lá e bate para dentro. O Porzingis vai lá e bate para dentro. O time se movimenta, faz uma troca de marcação, faz uma movimentação sem a bola, que deixa um Sam Hauser lá na zona morta e ele tem um aproveitamento absurdo. Então, é um time com muitas armas e muitas situações defensivas e ofensivas que acaba minando o jogo adversário. Então, assim, o Warriors, por exemplo, pagou para ver o Jaylen Brown foi lá e capitalizou, tentou ajustar, o Celtics foi lá e começou a bater mais para dentro, tentou ajustar, tirou um pouco o espaço do garrafão, espaçou mais a quadra, colocou o Al Horford que mata a bola. Então, assim, é um time muito completo. Hoje, Agatha, se você fosse, eu sei que você acabou de dizer que não assistiu muito Celtics na temporada regular, mas do que você assistiu, o que você acha, tirando essa questão de lance livre, né, que é uma coisa também de momento de jogo, mas uma fragilidade que um possível adversário numa final de Conferência Leste pudesse explorar a ponto de bater o Celtics e tirá-lo de uma final de NBA? Qual seria?
Eu não consigo enxergar, honestamente. Inclusive, eu tava conversando com o meu irmão esse final de semana. Ele disse, como é que tá? Eu falei, olha, de verdade, sem clubismo. E não é porque você tá aqui, tá, Agatha? Falei, em condições normais, sem falar de lesão, porque é uma coisa que a gente nunca quer que aconteça, que é todo mundo inteiro, né, nos playoffs. Em condições normais, eu não vejo nenhum time do leste sendo capaz de bater o Celtics num playoffs, numa sequência de 7 jogos. Dos times do oeste, acho difícil também, mas se eu precisasse, assim, nossa, quem você acha que poderia vencer o Celtics numa final de NBA? Hoje, eu falaria que Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Obrigada, Zica, pela parte que me toca. Né? Eu não acho que o Oklahoma Não acho que pronto, vença, mas... tá? Não acho que vença, mas assim, que poderia talvez vencer. Exato, é aquilo, né? Eu não achava nada do meu time até... Não prometeu nada e entregou tudo. Exatamente, até a temporada começar. E aí, enfim, estamos aí, continuamos segurando esse primeiro lugar. Assim, quando bater o primeiro lugar, eu falei, não, beleza. A gente vai ficar aí, vai ficar rondando entre os 4 primeiros, 6 primeiros. Mas, de fato, conseguimos segurar esse recorde, né? Ontem o Denver perdeu, nos ajudou. Teríamos episódio essa semana sobre Luka Doncic e companhia, sobre Dallas, né? Mas hoje o Oklahoma... Virar aí, né? Virar aí. Hoje o Oklahoma tem a 7ª agenda mais difícil nesse final de temporada. O que significa que a gente pega Phoenix Suns, Kings, Knicks, Pelicans, Milwaukee Bucks 2 vezes e Boston Celtics 1 vez. A gente só encontrou o Celtics 1 vez essa temporada, inclusive vencemos, foi 127-123. Então, assim, não é o pior matchup da nossa vida. Assim, para mim, hoje, se você me perguntar qual é o pior matchup para o Oklahoma, é sem sombra de dúvidas o Lakers. Todas as vezes que a gente jogou contra o Lakers, a gente tomou um sarrafo. E é isso que me preocupa, porque hoje, se a gente ficar em primeiro lugar, o time que vencer ali de Lakers e Warriors é o time que a gente joga contra. Então a minha grande preocupação é essa. Para o Boston Celtics, se você quer saber, Drica, o Boston tem a agenda mais fácil da temporada. É o Agora é só 30º descansar. Agora é só em descansar. dificuldade. Tá certo que pega o Oklahoma, como eu mencionei, pega o Bucks 2 vezes, pega Knicks, pega Kings, mas pega Detroit 2 vezes, Hornets 2 vezes, Portland Trail Blazers, Hawks 2 vezes, Bulls e Wizards. Então, assim, tá tranquilo. A segunda mais fácil é do Dallas. O Dallas precisa aproveitar essa janela de oportunidade para subir na tabela. Porque se você olha hoje para a classificação do Oeste, o Dallas quer chegar melhor. O Dallas quer sair do play-in, especialmente. Porque o play-in vai ser uma loucura. E tem chances de ficar nesse lugar do Kings, Drica. Só que, se você me perguntou quais seriam o ponto fraco, né, desse time do Boston Celtics. Eu diria que primeiro essa parte dos lances livres. De um lado, por ser o time que mais comete, segundo time que mais comete faltas, e do outro lado, por ser o 26º em ir, 24º em ir à linha do lance livre. Num final de jogo pegado, num final de jogo em que a pontuação tá muito perto uma da outra, em que tudo importa, às vezes receber uma falta ou outra faz muita diferença, e não fazer também. E para mim, eu acho que esse Boston Celtics ele só perde de dentro para fora. Ainda que esse seja talvez um ponto fraco do Celtics, eu não vejo uma forma de destruir de fora para dentro. Eu acho que esse Boston Celtics pode se perder no nervosismo, na vontade de resolver do Jason Tatum, que a gente já conhece, que ele disse que tá melhorando e tudo mais, mas enfim, é um fator a ser considerado, na forma como o Jaylen Brown se apaga algumas vezes, enfim, essas questões. De novo, Boston Celtics, para mim, só cai de dentro para fora. De fora para dentro, eu acho um pouco impossível. Eu concordo com você. Quando eu falo que talvez esses dois times possam ser os times aí que poderiam bater o Celtics, é o que eu acho mais próximo de. Não necessariamente que vão fazer isso. Porque eu acho que dá medo, né? O torcedor do Celtics, que
ultimamente tá meio. Enfim, né? A gente nos últimos anos aí chega e não vai. Então dá um pouco de medo ver essa campanha absurda que o Celtics está fazendo. Mas eu acho que analisando friamente é o que você falou. Analisar o que o time vem jogando, né? E o que os outros vêm jogando também, obviamente. A gente tá falando de playoffs com séries de 7 jogos. O Celtics não teve 3, 4, 5 derrotas consecutivas. Vitória sim, a gente tá indo pra quinta, talvez sexta vitória consecutiva. Dentro do TD Garden, o time perdeu apenas 3 vezes. E a gente tá falando de 30 vitórias e 3 derrotas dentro do TD Garden. E lembrando que o mando de quadra é do Boston Celtics, né? Não só no leste, mas para a final da NBA. Então é um time muito forte dentro de casa. A gente tem, por exemplo, né? A gente sempre fala aqui que a temporada para nós aqui do NBA e das Minas tem alguns marcos, né? Começo de temporada, rodada de Natal, virada de ano, All-Star Break, Trade Deadline, All-Star Break. Depois a coisa só vai. O Tatum e o Brown, por exemplo, depois do All-Star, né? Falando, não pegando as estatísticas gerais, mas falando depois do All-Star, que é aquele sprint final e aí aquela subida para os playoffs, né? O Tatum vem com uma média de 26,6 pontos por jogo, o Brown tem 28. Aquilo que a gente fala sobre, né? O Brown não ser valorizado o tanto que ele merece, né? São 7,3 rebotes por jogo para o Jason Tatum, 6,1 para o Brown. 45%, mais de 45% de field goal para o Tatum, mais de 53% para o Jaylen Brown. Então, são jogadores que estão ainda numa crescente. Eu entendo esse teu receio do nervosismo, né? Do time que às vezes chega e não está maduro o suficiente. Eu acho que a gente fala muito, né, sobre aquela final contra o Warriors e com a final contra o Heat também, contra o Jimmy Butler, que parece que o time não pode ver o Jimmy Butler na frente, né? Mas aquilo eu acho que virou uma chave. Esses 2 anos consecutivos de chegar tão perto e não conseguir o objetivo final virou uma chave importante, principalmente nesses 2 de amadurecimento, que eu acho que vem sendo colocado ao longo da temporada regular e que eu vejo com uma expectativa muito boa de ser colocado em quadra nos playoffs, sabendo e vendo esse jogo coletivo. Vendo que, por exemplo, quando o Tatum tá muito marcado ou quando ele percebe que o arremesso dele não tá caindo, ele tá se atentando e tá batendo para dentro, porque é muito difícil pará-lo, né? Batendo para dentro. No fadeaway a gente sabe o quanto ele é absurdamente bom, né? No movimento de pés dentro do garrafão. Claro que não vou falar que ele emula muito o jogo do Kobe Bryant aqui, mas enfim, é muito difícil pará-lo dentro do garrafão quando ele bate para dentro, né? E a gente acabou de falar sobre as faltas que não são marcadas também. Então eu vejo que a percepção dele de jogo mudou muito com relação a isso e de entender que ele tem companheiros que podem também carregar muito bem o time no momento que ele tá com uma dobra de marcação, quando ele tá muito marcado durante o jogo e que ele não vai conseguir ser o cara que vai carregar a pontuação. Por isso que a gente tem tido tantos jogos dos dois com pontuação muito parecida, do Porzingis encostando com essas médias que a gente trouxe agora, né? Se você está falando alguma coisa, Agatha, está no mudo. Opa, tava mutada, já me Eu via ouve? que tu tava querendo falar, porque eu via você fazendo menção a falar. Eu falei, vou parar, deixar ela falar. E aí deixou no mudo. Vai. Isso sempre acontece, gente. Fiquem tranquilos. É normal, normal. Mais uma pro bingo aí. Mas o que eu ia falar sobre Boston Celtics é isso. Você mencionou o nervosismo, né? Às vezes perder por não estar pronto. Mas também perder pela pressão de vencer é um fator importante a ser considerado, né? Mas eu acho que, assim, hoje o Celtics vem com a melhor cabeça possível, o melhor time possível, no melhor momento possível. Precisa ser bastante consciente com esse final de temporada. Eu, por mim, restringiria completamente os minutos do Tatum, do Brown, deixaria os caras jogando coisa de 15, 20 minutos por partida, para não perder ritmo, para manter todo entrosamento com o time, mas de forma alguma sobrecarregaria eles com esse final aí. É legal ter um recorde bacana, é legal ter menos de 20 derrotas e tudo mais, mas é mais legal ainda ser campeão da NBA. E o não campeonato do Boston Celtics nos últimos anos passou por diversas vezes por lesões. O Boston nos últimos anos é o time que mais tem lesões.
conta básica. É o time que mais joga, porque joga por mais tempo, porque joga a temporada regular e depois vai para playoffs. E joga praticamente o playoffs inteiro. Então, é um time que precisa se preocupar cada vez mais com isso. E se preocupando e chegando saudável, não vejo como perder, Drica. Você tem alguma consideração final a fazer sobre o seu time? Eu quero fazer uma consideração final, duas, aliás. Eu concordo com você e eu acho realmente que agora as coisas vão começar a ser mais dosadas. Eu vi ali quando o Celtics perdeu 2 jogos, né? Já um desespero. Falei, gente, pelo amor de Deus, vai acontecer e tem que acontecer agora. Esse é o momento de poupar jogadores para que chegue inteiro nos playoffs, não aconteça o que aconteceu na final contra o Warriors, que o Tatum tava com um ombro machucado, o Brown com a mão machucada, o Robert Williams zicado, o Smart sem quadril, chegou todo mundo pesteado para a final. Então não é isso que a gente quer, né? Então esse é o momento. Acontecerão derrotas, talvez impensadas, né? E improváveis. Acontecerão, mas tá tudo dentro do planejamento. As minhas 2 considerações finais, para além de falar aí, né, de todo esse elenco do Celtics, a importância de Drew Holiday, a importância absurda de Derrick White, que é um jogador, assim, incrível. De novo, muito obrigado, San Antonio Spurs. Camilo, um beijo pra você. E pro Bucks também, né, que mandou aí de lambuja o Drew Holiday, se desfez de um jogador absolutamente incrível defensivamente, que é primordialmente uma força do Celtics, né? Começa na defesa e aí tem um ataque avassalador, porque tudo começa nessa defesa extremamente consistente do Celtics. Mas a gente vai voltar, gente, para falar dos recordes quebrados nessa temporada e falaremos muito de Celtics. Mas as minhas 2 considerações finais são para Joey Mazzulla, acabei de falar sobre ele, o quanto ele evoluiu, o quanto o jogo do Celtics evoluiu a partir dele. Muito se falava dele, né, com relação ao ano passado, de tirar jogadores que estavam quentes. Eu percebo um amadurecimento muito grande dele nesse quesito de entender o momento do jogo de cada jogador, de parar o jogo quando ele precisa ser parado e de manter os jogadores na quadra quando eles precisam ser mantidos. Então eu percebo uma evolução muito grande da visão de jogo dele, do que ele aplica no Celtics defensivamente, ofensivamente, jogadas desenhadas, essas alternativas criadas, a movimentação do Celtics defensivamente, ofensivamente, espaçamento de quadra, tudo. É visível a evolução dele e o dedo dele nesse time. E Brad Stevens, né? A gente tá falando de um cara extremamente jovem, que era treinador, que chegou à final de conferência, chegou à final, que montou, né? Que recebeu, que moldou o Jason Tatum e Jaylen Brown como treinador e que dá completamente confiança para esses dois. Eles sabem que o time é deles, é montado ao redor deles, mas que fez movimentos dolorosos para a torcida, especialmente para esta que vos fala, mas necessários para transformar o Celtics no que ele é hoje, nessa máquina aí que até você mesmo está dizendo que só perde para ele mesmo. Então eu gostaria de deixar aqui, enaltecer o trabalho de Joey Mazzulla e do Celtics, do Brad Stevens por confiar no Joey Mazzulla, né? Manter, bancar, deixar ele mesmo depois do ano passado, né? Daquele balde de água fria que foi perder para o Miami Heat a final de conferência, manteve, bancou e tá aí a evolução. E do próprio Brad Stevens, que, cara, é um general manager absurdo, fantástico, conseguiu trocas incríveis, as trocas que a gente elogiava do Danny Ainge lá atrás, que assaltava todo mundo, é o que o Brad Stevens faz e fortaleceu esse grupo para que esse elenco fosse do jeito que ele é hoje, um elenco que, como você disse, Agatha, só perde por desgraças que a gente não gosta de falar, e para ele mesmo, embora eu entenda e enxergue um Boston Celtics muito, muito, muito mais maduro e pronto para chegar ao 18º banner nessa temporada. É isso, Drica. Eu queria dar um último recado importantíssimo, recado que a gente gosta de ouvir em março, que é o início do March Madness, né? Ontem saíram como fala? O bracket. Como fala isso em português? Chaveamento? Não sei, mas é chaveamento do feminino e do masculino. O que importa pra gente aqui é feminino, né, Drica? A gente tá falando de Inclusive, um duelo lendário. Exatamente, a gente tá falando aqui de um duelo lendário, é óbvio que o masculino vai ser legal e blá blá blá, mas aqui hoje, no Brasil, a gente tem
um quê a mais, né? Camila Cardoso, que representa a Universidade de South Carolina, a universidade em que se formou A.J. Wilson e companhia, e que terminou a sua campanha em primeiro lugar da sua divisão. Do outro lado, nós temos Iowa. Iowa também vem em primeiro, liderada por Caitlin Clark, que inclusive bateu um recorde que eu pensei que nunca seria batido, que era o recorde do Pistol Pete Maravich na época de college, de maior pontuação assim, somada da história. E começa amanhã, viu, Drica? Anotem em suas agendas. O que eu ia falar quando você falava da Camila Cardoso é que ela vai ser destaque de um documentário da ESPN, né, sobre o college feminino. Ela, a Caitlin Clark e a Kiki Rice. Então, a nossa brasileira tá com tudo, né? Está na South mídia. Carolina. Está na mídia. South Carolina entra em quadra no dia 22, na sexta-feira, para o primeiro round, contra o Sacred Heart, às 2h dos Estados Unidos. Mas tudo vai passar no Star Plus, na ESPN. Eu não sei se vai ser televisionado, mas no Star Plus provavelmente teremos acesso a todos os jogos. A Caitlin Clark estreia no sábado, um dia depois, às 3h. Aí é ABC, também não sei como vai funcionar essa parte de transmissão. Mas o bom é que é isso, né? A NBA, aquela Copa NBA, se inspirou muito no March Madness. Um jogo eliminatório, perdeu, tá fora, ganhou, continua. E aí depois temos segundo round, Sweet 16, Elite 8, Final Four. E aí, de fato, o campeonato, que a final é no dia 7 de abril. Grandíssimas chances de vermos Camila na final contra Caitlin Clark. Camila, que é a principal jogadora do principal time universitário do feminino nos últimos anos, e tem grandes chances também de ser a MVP dessa partida final aí, do campeonato e tudo mais. Então, assim, a gente nunca viu nada perto quando a gente fala de um brasileiro jogando basquete nos Estados Unidos. Nada. A nível universitário, nada. É imperdível, de fato. Assim, Camila é uma aberração e não percam. Dado o recado, você que vai ouvir assim que esse episódio sair, vai ouvir minutos antes da bola subir para Boston Celtics e Detroit Pistons, o que pode ser a 6ª vitória consecutiva do Celtics, né? Colocar mais uma vitóriazinha lá na campanha que já é avassaladora do Celtics. A gente volta a falar de Celtics quando fechar a temporada regular, né, Agatha? A gente traz aí algumas estatísticas gerais antes dos playoffs começarem, até porque a gente tem ali, né, uns diazinhos até ter play-in e tudo mais. A gente fala um pouco sobre as estatísticas e os recordes quebrados, e falaremos bastante de Boston Celtics. Voltaremos essa semana para nos redimir, já que semana passada a gente não pôde, em virtude de problemas de saúde / agenda de trabalho, mas a gente vai voltar essa semana para falar um pouco mais aí de alguns times dessa temporada. E já vou deixar, né, Agatha, o recado. Temporada regular está acabando. Metade de abril, começamos aí com os playoffs. E aí, minha gente, vocês já estão acostumados. Esse é o terceiro ou é o segundo? Terceiro ano, né, Agatha? Terceira, Drica, que a gente vai para nossa maratona, loucura, episódio todo santo dia. Aí lascou. Aí a gente vai dormir 2, 3 horas só para falar dos jogos todos os dias. Então, teremos mais um episódio essa semana, episódios semanais, e quando começarem os playoffs, todos os dias estaremos por aqui para falar do decorrer do que eu espero seja o título do Boston Celtics, que eu já tenho até a tatuagem pensada na minha cabeça, minha gente. Eu preciso. Tô com vontade, tô com saudade de me tatuar novamente, então vamos lá, Celtics. Me dê essa chance. Algum recado a mais, Agatha Massa? É isso, não esqueçam de assistir Camila Cardoso. Mas sexta-feira também eu volto aqui para lembrar, né? Exatamente. E se alguém tiver uma opinião a mais, tiver alguma sugestão, inclusive, né, de tema nessa reta final que vocês queiram que a gente fale, só mandar pra gente. Pode mandar lá no Twitter, né, na nossa DM no Twitter, Eu vou no deixar Instagram. uma caixinha aqui no episódio. Deixa também. aqui na descrição, no Spotify tem também. Quiser falar com a Agatha, pode correr lá. Agatha, é Agatha Máximo só? Nas duas? Não, né? No Twitter não é Sim, Agatha senhora, sim, normal. senhora. É com H no Agatha Twitter, normal, não é? Nada, é o nomezinho só, mas o arroba é normal.
Então, lá no Twitter pode falar direto com ela, quiser chorar as pitangas aí sobre o OKC, pode falar comigo também sobre o Celtics, enfim. Tem vários Falando nisso, canais. Nigra, só pra finalizar, eu Hum. fiz uma enquete no último episódio, no episódio que eu fiz Hum. com o Lucas. A enquete Legal. é quem consegue vencer no Nuggets. E aí? 10 pessoas votaram. Inclusive, votem mais, viu? Às vezes eu esqueço de falar que tem enquete, também acho que as pessoas nem percebem, né? Tivemos um voto no Philadelphia 76ers, 4 votos em ninguém e 5 votos no Boston Celtics. Então, hoje É a o time da torcida vez. Não tem diz que como, né? apenas Boston Celtics, mas são 5, né? 4 acha que ninguém. Então tá bem acirrado. Vou deixar uma enquete aqui pra ver quem consegue vencer o Boston Celtics agora. Agora vou eu lá votar em ninguém. Então é isso, gente. Votem na enquete, opinem, tragam sugestões pra gente, o que vocês querem ouvir. Afinal, a gente tá aqui pra falar pra vocês. Claro que às vezes a gente traz umas pautas que a gente quer falar, né? A gente já falou de OKC, falou de Celtics agora, porque não tinha como não falar. Mas é legal que vocês também sugiram e participem. Afinal, a gente tá aqui pra conversar com vocês. É isso. A gente volta essa semana ainda com outros times que têm nos chamado a atenção aí nessa reta final de temporada regular. Um beijo.